Começou mais um Papo Feminino. E hoje nós estamos aqui para conversar com a gente. Tem essa mulher que ela é extremamente talentosa na área de música. Ela tem uma bagagem enorme na trajetória dela. Carrega um currículo bem robusto, né, Raquel? Sim. Eu ia chamar Carol. Eu sempre sou Carol. Eu não sei o que é isso. Eu acho que eu pareço Carol. Vamos lá, Carol. Começou no ensino médio, cantando em um coral. Tem histórias em algumas bandas, eu não vou revelar agora, porque senão perde a graça, perde o suspense, é o suspense, né? do Ela vai falar com a gente sobre isso. E além da voz, ela carrega também nessa bagagem uma coisa autoral. Tem algo autoral também. Tem. Então, vamos fazer o fim do suspense. Nós estamos aqui hoje com a Elaine Leonel. Seja bem-vinda. Olá, meninas. Boa tarde aos ouvintes do Papo Feminino. Olha aí. Pois é, vamos fazer várias perguntas aqui hoje, porque nós temos muitas curiosidades a seu respeito, né, Raquel? Isso, e a gente, para iniciar, a gente começa sempre... Pelo começo. Aquela pequena introdução, né? Como a Nathalie falou, você começou no coral, né? Mas de onde... E o coral no ensino médio. Uhum. Mas a gente quer saber, foi no coral que despertou essa ideia para música, essa ideia para arte? Eu acredito que não, né? Não, desde criança. Olha aí. Desde criança eu tinha vontade de ser cantora, mas eu não imaginava, assim... eu pensava que ser cantora só era uma coisa que você poderia viver se você fosse do Sudeste, do Rio de Janeiro, aquelas cantoras que passavam na televisão. Eu nunca imaginei que eu ia crescer e iria existir um mercado local para isso, né? Então, primeira vez que eu cantei em público, acho que foi no jardim de infância, era aniversário da professora. Ai, que lindo! Acho que é uma das minhas lembranças mais antigas. E aí perguntaram se alguém queria se apresentar, fazer alguma coisa, alguma homenagem às professoras. Eu dizia, eu canto. Aí eu cantei uma música, acho que foi do Trem da Alegria. Olha aí. Aí eu fui lá, cantei. Aí todo mundo aplaudiu. Aí chegou em casa, minha irmã foi falar pra mamãe, a Elaine cantou. E todo mundo aplaudiu depois. Ah, que massa! E dentro, assim, dessa retrospectiva, na sua memória aí, né? Dentro dessa memória afetiva, as pessoas falavam mesmo, olha, ela canta bem, ela gosta de cantar. Aí eu via na televisão as cantoras, eu imitava tudo. Mas aí só depois, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, que... eu sempre gostei de cantar em casa mesmo, mas nunca, assim... Minha família não é musical, eu não tinha... muito acesso, não né? tinha referências. E eu lembro que a primeira cantora, assim, que eu me referenciei bastante, que eu achava que a minha voz era parecida, que eu conseguia imitar, emular a voz dessa cantora, foi a Valquíria Santos, da Banda Magníficos. Eita! Assim que a Banda Magníficos estourou, eu comecei a imitar muito a Valquíria Santos e comecei a imitar outras cantoras, assim, eu fui descobrindo a minha própria voz. Até hoje sou apaixonada pela Valquíria. Eu me criei no rock, mas... Forró das antigas também... Mexe com o coração. Também tá no coração. Valquíria Santos é a grande diva, assim. E aí, depois foi que eu fiquei assim, será se eu sei cantar? Será se eu não sei? Será se eu sou afinada? Isso é uma loucura da minha cabeça. Até que eu fiz um teste pro coral do Cefete, o professor Fred Marroquim, que é também aí um ícone da nossa música local. E aí eu passei nesse teste, pensei, então se eu passei no teste do coral, então acho que eu sou afinada, acho que dá pra fazer isso. Aí lá eu aprendi a base de tudo que eu sei até hoje. Treinar o ouvido para afinação, interpretação, cantar em grupo, trabalhar em grupo, várias coisas assim bem básicas que eu levo para a vida até hoje. Aí daí o resto é história, as primeiras bandas, os projetos. Dentro. E aí, pra chegar... Vai. Pra chegar nessas bandas, né? Porque, assim, a mulher, porque o homem geralmente já toca alguma coisa, a mulher, ela tem que ir se chegando. Galera, tô querendo participar aí. Como foi que você conseguiu entrar em banda? Como foi? Você foi convidada? Nós somos desincentivadas, né? Verdade. Poxa. Perdi a conta de quantas colegas desistiram no meio do caminho porque um namorado implicava, porque casou, porque tinha que cuidar da família. Foi crescendo, foi passando, foi uma fase.
eu tive o meu primeiro desincentivo dentro da minha casa, porque quando eu comecei na minha primeira banda, da Anagrama, eu não dirigia, eu não tinha carro, eu já tinha a Marcela, que é a minha filha mais velha, né? Eu tinha 19 anos, isso em 2001. E aí, pra andar do Saci pra Zona Leste, minha filha, pra tocar na noite sem saber dirigir. Aí eu, mãe, a senhora podia me deixar nisso aqui. Ela, você não quer ser cantora? Pois se vire. Eita, Nossa. que pressão. Eu levo pro coração, eu jogo na cara dela. Ó, e hoje, quem diria, né? Tô aqui ajudando aqui a pagar as suas contas. E a senhora, que foi que a senhora fez comigo? Ela, mentira, eu não falei uma coisa dessa. Se eu falei, minha filha, não foi do coração. Não lembro disso. Não se Mas lembra. porque a tendência da minha mãe sempre foi me segurar muito para tentar me proteger, porque ela Sim. queria que eu estudasse, que eu fizesse um concurso. Até hoje, na hora que aparece um concurso, ela fala, minha filha, isso é um concurso. O que é que você acha desse aqui? O que é que você não faz? Hoje você entende o que ela queria dizer. Eu já até penso em fazer um concurso. Mamãe, acho que a senhora não estava tão errada assim. Dentro da área da música, né, como você falou, é uma área musical é um local que a área musical é bem masculina, né? Você falou da questão dessa falta de incentivo, mas assim, conseguiu. E aí, como foi estar no palco? Você começou com banda ou foi sozinha? E se estava com a banda, como foi pisar no palco pela primeira vez? Não, a minha sorte é que na Anagrama, nessa minha primeira banda, também era o vocalista meu melhor amigo, que é uma pessoa que eu conheço desde os 12 anos de idade. O nome dele é Cláudio. Hoje ele é professor na UFP, né? E aí, cara, perdi as contas de quantas vezes a gente caminhou da Zona Leste para Frei Serafim para pegar a busão de madrugada. Se eu não tivesse esse cara comigo no início para me ajudar, porque a minha mãe não me apoiou, ninguém me apoiou. E aí depois eu toquei, os colegas foram apoiando, mas essa coisa principalmente do rock ser um ambiente, acho que da música em geral, ser um ambiente extremamente masculino. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui minoria num lugar, assim, profissionalmente falando. Sempre fui e até hoje. Tipo, a gente fez um evento, acho que pode falar Seu Rock, né, da BLR. Sim. Sim. Que é uma empresa, assim, que eu bato palma, que dá protagonismo para os artistas locais e tudo. Mas, num determinado momento, assim, eu olhei ao redor e a única mulher que tinha lá era eu. Eles convidaram para fazer um teaser bem legal da temporada, né? Com a galera que ia tocar no evento. Houveram mulheres, sim, eles colocam. Teve a Tânia Neri, a Gabi Barreto, que depois chegou, mas nós sempre somos minoria. Eu não sei por que isso acontece, em pleno século XXI, machismo, né? O lance da mulher ainda ser minoria, mas de repente eu olhei, cara, só tem macho aqui, puta merda. Aí, graças a Deus, depois a Gabi chegou. Mas ainda e é difícil, assim, ainda mais agora que eu, depois de tanto tempo de carreira, tomei à frente da gerência da minha carreira. Eu nunca gerenciei. Gerenciar o quê? A pessoa quer me contratar. Antigamente, ela não falava direto comigo, ela falava com o produtor. E isso me acarretou alguns problemas, assim. Agora, a pessoa fala direto comigo, não quero mais ninguém gerenciando nada meu. Eu percebi que é o momento de eu tomar a frente. E, ao mesmo tempo, eu percebi o quanto é difícil ser ouvida enquanto mulher. Você chega, tem uma banda assim, vamos fazer uma data e tal. Às vezes a pessoa nem te responde. É difícil você contratar músico. Se você é a gerente, eles não botam fé, não, cara. Eu ficava pensando, mas por quê? Por que esse cantor velho ruim, com capacidade técnica muito inferior à minha, com muito menos estrada, consegue montar a porcaria de uma banda e eu não consigo contratar um músico pra mim? Diabo é isso. É revoltante. Eu lancei uma banda de baile uns 2 anos atrás e esse foi um projeto assim que demorou a engrenar, porque
foi preciso ter um cara produzindo para montar a banda. Porque se fosse eu que chegasse, nunca. A pessoa não dava nem boa tarde. Gente, como é que pode, né? O preconceito é uma coisa horrível isso. É absurdo. E a gente vê isso acontecer sempre. É impressionante. Parece que o tempo não passou e as pessoas estão paradas lá atrás. E assim, hoje, quando eu comecei era muito assim. Hoje o mercado já evoluiu, já tem muitas cantoras. Acredito que a maioria gerencia a própria carreira, né? Ixi, tem um monte de menina aí que dá de pau em mim. E eu sou uma aprendiz de produtora. Mas eu meti os peitos, porque eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de me comunicar, apesar de parecer que não. Eu tive que forçar a barra para desenvolver minhas habilidades sociais. Eu sempre fui muito tímida, assim, com umas ideias não muito convencionais. Acho que eu fui me fechando, porque às vezes quando eu falo umas coisas, as pessoas ficam meio chocadas, não sei. Eu tenho essa impressão. Pode ser doidice da minha cabeça. Mas também percebi que isso me torna autêntica, né? Mas me veio uma dúvida agora. Você falou dessa dificuldade em relação à comunicação e você escolheu uma formação justamente da comunicação. Veio através dessa dificuldade que você sentia ou não? Rapaz, se eu te disser que eu estava procurando um material antigo da Mary Jane, né, nas minhas pastas antigas, e encontrei uma redação que eu fiz quando eu entrei no primeiro período de jornalismo. E dizia uma coisa mais ou menos assim: por que você escolheu cursar jornalismo? E eu explicando que eu sempre tive dificuldade de me comunicar, que eu queria fazer a música mesmo, e eu passei para música, inclusive eu cursei música, fui jubilada depois, mas essa é outra história. E eu tinha que escolher uma outra coisa, porque, enfim, a mãe da gente quer que a gente tenha uma profissão que dê dinheiro, e ela pensava que a música não ia, né? E aí eu vi, cara, jornalismo, tá, eu escrevo bem. Posso ficar só atrás das câmeras, fazendo roteiro, ou num jornal, sei lá. Não preciso me comunicar diretamente com as pessoas. Pensei nesse... E consigo obter uma nota suficiente para passar no vestibular. E aí foi. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei, assim, pela profissão. E, ao mesmo tempo, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu me decepcionei com o que eu aprendi na universidade. O curso, na verdade, é lindo, né? É lindo. O curso de jornalismo é muito bonito. Ele não prepara a gente para o mercado de trabalho. O mercado é completamente diferente. É muito romântico. É muito, a gente fica naquela teoria linda ali. Você aprende tudo sobre ética, sobre a importância que um jornalista tem para a sociedade. E o quanto ainda hoje é importante e necessário, mas quando você se depara realmente como é o mercado de trabalho, é porque, assim, na verdade, sentindo na pele, eu posso falar isso, né? A gente tem um poder da palavra, né? Porque tem lugar de fala, né? Lugar de fala. É porque, assim, a gente sai dali achando que vai mudar o mundo, né? E aí, quando a gente chega para trabalhar, a gente vê que não é nada daquilo. Cara, até no cinema, pode falar, a gente não pode falar nada. Até no cinema, o jornalista, ele é muito retratado quase como um super-herói. Aquele cara que investiga, que resolve, que ajudou a sociedade. Vai mudar o mundo. E a gente não chega no mercado de trabalho preparado para trabalhar para uma empresa, porque comunicação, ela é um meio de produção também, e sempre existem empresas que suportam um jornalista, né? E você tem que estar submetido à linha editorial daquela empresa. Mesmo que ela se venda enquanto imparcial. Isso não existe, cara. Eu acho que a primeira coisa que tem que desconstruir é essa coisa da imparcialidade. Toda empresa de comunicação, ela tem viés. Devia chegar e dizer, meu viés é esse aqui. E pronto. Como eu sigo, assim, vários canais de esquerda, inclusive até de arte, que diz, meu viés é esse, eu penso assim, aqui eu trato de arte por essa ótica, por essa visão. E a pessoa já vai sabendo, assim, tá, então não é imparcial. Então a visão de direita, de esquerda, de centro desse veículo é essa, para ela poder coletar com mais clareza, né? E poder formar sua própria opinião.
Mas isso não acontece, infelizmente. Não, é verdade. Mas está aprendendo, ainda assim, está aprendendo ao tempo se comunicar. O que a gente acontece é isso, né? Eu também, eu acho que até hoje eu não sei me comunicar direito. Acho que eu fiz jornalismo, mas ainda tenho esse problema com as pessoas, às vezes. Eu até consigo me comunicar bem, mas essa ideia que a Elaine falou em relação aos... Eu tenho que policiar os meus pensamentos, o que eu quero dizer. Nem sempre o que eu quero dizer vai ser interessante para aquele ambiente, para aquele lugar. E aí é justamente isso. A gente tem que estar sempre se podando e se restringindo a determinadas coisas. É extremamente cansativo para mim, quando eu preciso socializar com muitas pessoas. Networking é tudo nessa vida, inclusive no meio artístico, você conhecer pessoas... Você tá ali próximo ao seu contratante, prestigiando, dando aquele alô, compartilhando um conteúdo dele, comentando. Uma mão lava a outra, filha. Não tem pra onde. É verdade. E é difícil, cara. É bem cansativo. E você precisa adquirir algumas habilidades para entender como se comunicar melhor com cada tipo de pessoa. É complicado para mim, eu falo demais. Assim, eu não sei se eu posso perguntar, mas eu vou perguntar. Se não puder falar, passa pra frente. A ideia do jubilado, ela falou, eu fiquei curiosa. Quero saber essa história. Mas não tem mistério nenhum. É tipo, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fazia jornalismo na UESP e música na Federal. Na música eu podia pegar uma matéria por bloco. Aí eu gazeava uma aula lá na UESP e ia assistir na Federal. E durante um tempão eu levei assim. Aí eu me formei na UESP. Pronto, agora eu vou dar um gás no curso de música. Eu vou pegar tudo. Aí eu fiquei grávida do meu 2º filho. E eu tava morando, eu morava no Santa Mônica, ali pertinho da UFP. E às vezes eu ia até a pé assistir aula. Não, assistir aula pra mim era quase um lazer, sabe? Porque estudar sobre música, história da arte, história da música, teoria, estética, são todos assuntos que eu me identifico e gosto muito, mas o que aconteceu realmente é que eu acabei ficando sobrecarregada. Eu já tinha, a minha mais velha tinha 9 anos, e aí eu tive o 2º. Levar um curso universitário, cuidar de uma banda, cuidar daquele monte de coisa, marido, cachorro, papagaio, periquito. A mulher é multitarefas. E aí eu fiquei brincando com... Não, esse período eu vou me esquecer de me matricular. Aí eu me esqueci por 2 períodos seguidos, aí me jubilaram. Meu Deus do céu! Não consegui terminar o curso, infelizmente. Mas aí, né, pelo menos é porque todo mundo sabe agora que você tinha muita coisa para fazer. Era muita coisa para administrar. Sou uma criatura, todos nós. Acho que cada vez mais a gente está sobrecarregado. A gente tem que ser multifunção, multitarefa. É complicado. Nessa época, estudou e tal, teve essa história do jubilado. Agora, sim, fazendo um paralelo com o cenário musical de antes, né, quando você começou, e o de agora. Eu queria que você fizesse essa análise, porque, assim, o cenário mudou completamente. A gente estava aqui antes, no estúdio, conversando sobre os shows que a gente via nas praças, que a gente via em alguns locais que são cenários interessantíssimos aqui na capital. Sim. E hoje eu vejo muito o cenário, você até comentou, o cenário musical daqui da nossa cidade, também do nosso estado, sendo para barzinhos, voltado para barzinhos. Faz essa análise pra gente. Tem várias diferenças, assim. A coisa do bar, assim, é mais, talvez mais pra minha cena, do pop, né? Que era uma coisa da MPB antigamente, fazer muito barzinho. E o pop saiu do protagonismo de ser banda headliner, como foi a Mary Jane no início. Tipo, a gente fazia show num domingo, no início da noite, e lotava casa. Uma banda completa. Hoje você colocar uma banda completa pra tocar, minha filha.
É tanto que eu ainda trabalho com DJ, assim, em alguns lugares, porque é mais fácil. O DJ, ele rouba a função de 4, 5 músicos, às vezes até 10. Porque é só um cara que ele bota uma base lá gravada e eu canto em cima. Mas outras mudanças que aconteceram é que, na minha época, existiam bem menos pessoas. A cidade era menor. Ela não comportava 2 grandes eventos ao mesmo tempo, no mesmo dia. E hoje em dia isso já não é problema. Tem muito mais gente no mercado. Tem pessoas que são profissionais e continua aquela galera que é amadora, que vai lá para brincar, que toca por cachaça, que faz banda para pegar a menina. Cada um com seus objetivos. A gente, exatamente, nada contra. E, ao mesmo tempo, acredito que mercadologicamente isso atrapalha bastante ainda. Sempre atrapalhou, mas sempre existiu. Acredito que sempre vai existir. A tecnologia evoluiu bastante. Hoje você já consegue substituir um músico, 2, 3, colocando aquele instrumento gravado, que é o VS. Hoje você consegue produzir conteúdo. A Mary Jane, por exemplo, ela só tem um audiovisual, que é o DVD que a gente gravou, acho que no final de 2005. E para você fazer um conteúdo daquele, era um grande esforço. Você tinha que contratar uma agência para poder levar as câmeras no gigante, iluminação, mandar um palco, blá, 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 blá. Outro para captar o áudio. E agora, nessa volta, a gente está produzindo uns conteúdos e eu consegui fazer isso na loja do guitarrista, né? Muito mais prático. Ele tem uma loja de vinhos e um collab com outro colega, né? De roupas e tal. E aí a gente, não, cara, aqui é um cenário bacana, vamos fazer aqui. Aí eu levei 2 softboxes que eu tenho. O baterista tem uma bateria eletrônica. Eu levei uma mesa de som que eu tenho também. Meu marido foi e cuidou da captação do áudio, né? Ele plugou a mesa, equalizou as coisas, fez a captação. Eu levei o meu celular, botei num tripé. Gente, que evolução! Aí, né? A gente faz um conteúdo de altíssima qualidade. Verdade. Pode conferir. Quem não conferiu ainda, a hora do jabá. Sim. Quem não conferiu ainda, você pode seguir a Mary Jane, Banda Mary Jane nas redes sociais. A gente está postando conteúdos lá semanalmente, de 2 a 3 conteúdos, porque a gente precisa movimentar a rede social, né? O algoritmo tem que ficar lembrando que a gente existe. Sim. A gente sabe bem disso. E aí, pode ter certeza, um conteúdo produzido num esquema bem simples, mas que não deixa a desejar nada, de alta qualidade, com um áudio bom, com o vídeo também de alta qualidade. É incrível essa praticidade que a gente tem hoje em dia. Estamos aí, 20 anos de carreira, continua na batalha. Como uma entrevistada nossa, uma das últimas entrevistadas que vieram aqui, falou que a praça mais movimentada, a rua mais movimentada hoje, né, é o Instagram, são as redes sociais. E aí, então, no caso, você achou mais prático e mais fácil hoje ter as redes sociais, ou também existem aí suas dificuldades? Não, fácil não é. Não é. Não é. A gente sente na pele aqui. Eu vi, inclusive, um vídeo seu falando justamente sobre isso. Que eu te falei, eu tô dizendo que é bem menos complicado e com um custo bem mais baixo produzir um audiovisual, mas não é fácil. Deu muito trabalho enquadrar aqueles 3 cabras num celular, sendo que eu sou a diretora, então eu que enquadrei, eu que dei o play no meu controlezinho que eu comprei. Muito bem. Tchau, diretora de tudo da minha vida agora sou eu, inclusive desse vídeo. Adoro. Aí eu ia lá, enquadrava, tentava, pelejava. Mas o que a gente tava falando mesmo? Da rede social. Isso, exato. Produzir o conteúdo foi bem trabalhoso, ficou um resultado muito satisfatório para mim. Mas aí, além de gravar, porque eu disse, vai ser fácil, a gente faz, depois que acertar o esquema de captar o áudio e da gravação, depois é só editar e postar. A ilusão.
Eu até consigo editar rápido, sabia? Porque eu já venho editando conteúdo há bastante tempo no CapCut, né? Que é bem prático para mim. E como eu não preciso de conteúdos muito extensos, não preciso decupar muita coisa, eu já tenho uma ideia mais ou menos. Já salvei lá uns que a gente chama, acho que é preset, né? Que salva minhas fontes, meus filtros, para dar uma padronizada no Instagram todo. Mas mesmo assim dá muito trabalho. Além dos conteúdos de Tem música, outra coisa que eu vou perguntar, né? ainda que eu não quero Tá na esquecer, eu ponta não da posso língua. esquecer, tá aqui. Eu vou deixar. Além dos conteúdos... Levanta a bola aí. Dos conteúdos que tratam exatamente, são musicais, né? Que você canta e tem os instrumentos e tal. Tem também os conteúdos que você tem que criar, mas que são justamente para levar aí para o maior número de pessoas, justamente para o algoritmo não te esquecer. Os conteúdos de opinião. E aí, como é que é a produção desses vídeos? Pois é. Tem um quadro novo aí. É muito doido isso, porque eu vi que tinha necessidade. Eu nunca botei fé em rede social, porque o meu público orgânico, ele já é tradicional, eu já tenho ele há 20 anos, porque são mais de 20 anos de carreira. E eu usava sempre a rede social muito mais como um portfólio, né? Das coisas que eu fiz, assim, as coisas importantes, os vídeos legais, as fotos bacanas. Eu ia lá e postava, não tinha muito uma regularidade, assim. E aí a pessoa que quisesse conhecer meu trabalho ia lá olhar e ver, ia lá e tal. E aí eu comecei a postar mais conteúdo de música, levar uma pessoa para fazer a cobertura de algum evento que eu estava fazendo. E aí postando bastante conteúdo, cantando ao vivo, no show. Mas percebi que eu precisava fazer mais que isso. Eu precisava de mais interação. E como mora uma jornalista cultural frustrada na minha pessoa, na minha mente, e vendo outras pessoas falando tanta abobrinha na internet também, eu penso, bicho, por que esse cara abre essa câmera, fala esse monte de besteira e não tem vergonha? E eu fico aqui com essa... Me restringindo de falar. Eu não sou dona da verdade, cara. Eu posso abrir uma câmera e falar um monte de besteira também. E tá tudo bem. Uhum. Aí um dia eu me danei, eu disse, vou fazer. Aí abri um vídeo e postei um assunto que... Mas também não foi abrir num dia, não. Eu já vinha planejando isso. E eu escolhi esse primeiro tema, debatendo-se sobre a fama que artista tem de ser vagabundo. Artista é vagabundo? E aí, porque também eu percebi que a minha fanbase, principalmente no Story, ela é muito de contratante, de produtor cultural, músico, artista. São realmente as pessoas... Porque são colegas, né? O Story, ele é aquela coisa mais íntima. Além das pessoas que seguem no show. E eu percebi que essa era uma conversa de backstage que eles tinham interesse em debater. E eu sabia que poderia gerar uma conversa. Porque esses são os conteúdos, a polêmica é o que gera. Tititi. E eu levantei essa bola, artista não é vagabundo não, porque se fosse, cara, eu estaria belíssima em Paris tomando espumante, deitada. E a coisa que eu mais faço da minha vida é trabalhar. Artista é trabalhador, como qualquer. Eu me sinto muito mais próxima do garçom, do segurança, da menina do caixa, do que do dono da festa, entendeu? Porque eu vou lá para prestar um serviço. Existem artistas burgueses? Claro que existe, Anitta, sertanejo. Esses aí, se eles quiserem parar de trabalhar hoje, não precisa mais. Eu preciso. Então, eu sou uma trabalhadora, me considero assim. Considero uma operária da arte. Então, eu vou pegar bem que um gancho agora. Agora eu vou fazer minha pergunta. Esqueceu não, né? Esqueci não. Ela é diretora, ela é cantora, ela é produtora, ela agora produz conteúdo, Sim. né? Produtora de conteúdo. E ela também faz o figurino dela, bebê. Pois tome. Tome bem no meio da sua cara.
É isso aí. Porque eu vi isso aí no Instagram dela. É isso aí. Ela vai lá e ela produz a roupa que ela vai usar no show. Tá E vendo, aí, como amiga? foi que surgiu isso aí também? Tá vendo, amiga? Porque é que eu sou uma pessoa cansada. Uma trabalhadora. Cara, eu sempre gostei de moda. E eu já brotei como uma cantora que se diferenciava pelo figurino, já. Isso aí já foi uma das primeiras coisas que me destacou na cena. E naquela época... a gente não tinha tanto acesso a itens mais diferentes, não tinha tanta internet. Para eu montar um look assim diferente, eu tinha que customizar. Eu tinha que encher o saco da minha mãe para ela costurar, porque minha mãe costura. Ai, meu Deus, me identifiquei tanto. Minha mãe costura, minha avó, minhas duas avós costuravam, né? Acho que porque isso era uma coisa básica, de todas elas aprenderam a costurar. É verdade. E eu sempre quis aprender a costurar. Aí até um dia que eu me invoquei, fui lá e fiz um curso de corte e costura. Comprei máquinas de costura, tenho 3 máquinas de costura. Fiz curso de modelagem. Além disso, eu tenho uma pós-graduação em styling de moda. Que também foi bem na época que eu desisti da música, que eu fui jubilada. Porque eu fiz essa pós-graduação. O Guilherme, ele mamava no peito ainda, cara. Eu não sei, rapaz, é doidice que a gente faz. Meu Deus, o Mas filho serviu pobre. muito. Demais. Eu perdi as contas de quantas vezes eu chegava dos shows, tipo 4, 5 da manhã. E eu ia para pós-graduação virada, passar o dia assistindo aula. E também, entre um show e outro, eu ia em casa amamentar e tal, quando eu tava morando na Zona Leste, né? Que agora eu voltei pro Saci. Mas total sobrecarga e consegui levar essa bendita dessa pós-graduação até o fim. Só não entreguei o TCC. Isso aí também é outro, porque eu tenho um apoio também em marketing digital que eu também não encerrei. É só começa e não termina, porque eu vou lá e aprendo as coisas que eu quero aprender, como eu penso que eu não vou precisar de um diploma mais para nada. O TCC não, tem um trauma do TCC que eu fiz de jornalismo. Ai, meu Deus. Te entendo. E essa questão da máquina de costura, eu chorei agora, porque doeu bem aqui. Eu tinha uma máquina de costura. Tinha, tu costura também? Não, eu comprei pra aprender, porque eu sempre, desde criança eu faço crochê e eu sei costurar na mão. E eu sei costurar, não sei como, assim, eu aprendi só, né? O crochê foi minha tia, mas a costurar, eu fazia minhas roupinhas de boneca. Ai, sempre fiz gostei. muito. A mamãe desde criança, tu quer fazer Pois tuas é. roupas de boneca, tu tem que aprender a costurar. Ai, Vocês mamãe fazia falaram muito aí isso da também. costura e tudo, e aí veio aquela lembrança. Quando ela falou, me veio Eu na disse, hora, né? Cara, eu cabeça tinha uma também. máquina de costura. Amiga, E aí eu costura... vendi, porque olha, tá vendo esse microfone? Oh, Mulher, eu não, vendi minha mas- máquina de costura pra comprar então, equipamento. Tudo bem. Tu me Tá entende? perdoada. Mas eu ainda Ô, vou aprender a mulher. costurar com máquina de costura. Costurar tem que ter dedicação. Se É. você não... E eu fui mesmo na tora. Vixe, quantos figurinos tortos. Quanto tecido eu estraguei, mas eu não desisti. Porque eu tinha um sonho. Eu ainda tenho um sonho de aprender a costurar alfaiataria. Que isso eu não É faço. chique. Ah, eu acho chique. Mais Eu tô morro de vontade de muito detalhado. costurar uma blusa assim. Isso aqui eu É acho muito um prado. detalhe. É. A calça fui eu que fiz, inclusive é uma das peças mais antigas que eu tenho. Ela tá até se desmanchando. Mas alfaiataria eu não faço, até porque dá muito trabalho. Trabalhar com malha é mais fácil. Mas foi dedicação, muita. E modelagem também, assim. Eu queria muito ter mais tempo. E são vários pratinhos, aquela história dos pratinhos que você tem que ficar rodando, administrando. É o figurino, é a produção de conteúdo, são os shows, é mandar orçamento, é fazer contrato, Gente, é muita coisa. é filho, é marido, é não sei o quê. Não, se bem que meu marido, graças a Deus, ele é um adulto funcional, né? O marido 3, porque eu já tive 2. Todos maravilhosos. Eu apelido ele de ex-marido 1, ex-marido 2. Ah, tem amizade, então. Não perdeu. São meus parceiros, Que meus bom. brothers, graças a Deus.
Mas, de qualquer forma, assim, não é o marido em si, é o relacionamento, né? Sim. Que relacionamento exige dedicação. Os amigos exigem dedicação. Então, é muita coisa para a cabeça sair. Você ainda tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo. E você sempre está devendo. Você sempre se sente insuficiente. Nunca tá bom. Nossa. Ela tocou assim do coração da gente, né? Agora. Voltando para essa ideia do figurino, né? Achei muito, muito massa. E lembrando também, fazer da retrospectiva, o tanto de roupa da minha mãe e do meu pai que eu cortei escondido, não tá escrito, para poder pegar o tecido e fazer as roupas de boneca. Não acredito, Raquel. Juro pra ti. Mulher. Olha, eu me escondi tanto com medo da briga que você não tem ideia. E assim, voltando pro cenário da música, a ideia de produzir uma coisa sua, né, da sua autoria, e ver as pessoas cantando e ver as pessoas admirando. Conta pra gente essa sensação, porque assim, a gente tem a ideia do papo feminino, né? Algumas pessoas que param e dizem, o papo foi interessante, o papo foi muito bom e tal. A ideia de produzir, então, uma música, de produzir uma peça de roupa e as pessoas dizerem, cara, tá muito massa. Eu sempre fui bastante elogiada pelo figurino e inclusive até no dia a dia, que roupa bonita, aí eu já chego toda, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. E também é uma meta minha produzir mais conteúdo mostrando a minha produção de figurino. Que são 3 coisas a mais para fazer. Fazer o vídeo, gravar, editar, costurar a roupa. Sabe? Eu fiz um até agora. Tô cansada, eu tenho um planejamento, né? De tipos de conteúdo que eu quero produzir. Entre eles, de opinião, de música, falando de figurino. Muito bom. E produzir música também. Eu tenho uma produção autoral de música, mas é uma coisa muito verde, porque eu nunca lancei uma música assim, oficialmente. Não, lancei oficialmente sim, com Jet Set, né? Acho que a gente chegou a lançar umas 3 músicas oficialmente. Mas nunca uma coisa assim, mesmo a nível profissional. Sim. E o meu planejamento para esse ano era lançar no mínimo umas 10 músicas. A gente já está em abril. Mas o ano ainda não acabou. Não acabou, não. Eu não lancei tem nenhuma. Calma, então, vai dar tempo. A airline interna fica, cadê, mana? Não dá. Olha, tem que dividir assim, o tempo em sei lá quantas horas. É muita coisa. Porque o que eu não gostaria de fazer é lançar uma música... Lançar música agora só por lançar, só para engavetar, como eu vejo muita gente fazendo. Para você conseguir emplacar uma música, tem que ter todo um planejamento. De onde você vai lançar, como você vai fazer para essa música chegar nas pessoas, quem é seu público. E eu gostaria de fazer direito dessa vez. Vou conseguir? Vai dar certo? Não sei. Mas tá tudo planejadinho. Mas eu sou a mulher a equipe de uma mulher só, né? É isso. Tem as ajudas, mas acredito que ainda esse ano vai rolar muita coisa, inclusive músicas autorais minhas. Vocês vão ver ainda aí. Olha aí. Pois vamos falar dos projetos agora, né, Raquel? É sobre ainda tem alguma isso. coisa aí? Não. Ela Tô olhando aqui, mas no roteiro. Não é porque eu fico procurando aqui, mas como a gente tá em outra... puxando outras histórias, ela tá contando muita coisa interessante, a gente vai com o que ela tá no solo descendo. Bora lá. Ai, eu não aguento. Sim. E aí a gente vendo nessa questão da sua trajetória, eu tenho um irmão baterista, né? Ele entrou aí numa banda quando era muito novo, aprendeu a tocar bateria assistindo fita cassete. Ele levou a bateria emprestada para dentro de casa e começou a tocar, aprendeu a tocar com a fita cassete. Mas quem é teu irmão, meu irmão? É o Adriano Rotem. Ele é do cenário mesmo do heavy metal, da galera bem... Mas eu acho que eu já ouvi esse nome. E aí, assim, eu vendo a trajetória dele, eu tenho curiosidade
de entender, por exemplo, a formação de uma banda, como é que tudo isso funciona. Porque no caso dele, foi muito da amizade. O vizinho lá toca isso, ele gosta de tocar isso aqui. E aí eles foram aprendendo e se unindo. Então eles tocavam, na época dele, eles tocavam na esquina. Tinha a casa de um dos tios, que era na esquina, e eles começavam a tocar lá, e de vez em quando as pessoas apareciam. É a clássica banda de garagem. Isso, era isso a ideia, né? E aí, assim, a formação de uma banda começa assim, mas essa ideia do profissional é totalmente diferente, né? Sim. Tudo depende do contexto e dos objetivos que cada banda tem. Sim. Se você quer formar uma banda para curtir mesmo, para tocar com seus amigos, ou para fazer música autoral, ou se você quer montar uma banda profissional para entretenimento, a banda cover, para tocar na noite, para matar cachê, como a gente fala, para casamento, tudo depende desse contexto, né? E existem músicos de cada segmento desse tipo, e interessante, cada segmento desse tem uma cultura, sabe? Quando eu montei a banda de baile, eu percebi a diferença da cultura dos músicos que trabalham com baile para a cultura da galera que trabalha com pop. É bem diferente, assim, eles são muito correria, porque músico de baile, ele sofre muito. Ele é muito explorado, ele é tratado mesmo assim. E, em contrapartida, eles acabam tendo uma postura meio... Ai, como é que eu vou falar esse nome sem dizer um palavrão? Se não tiver como, pode soltar a palavrão. Porque realmente, como eles são muito maltratados, eles também acabam tendo uma postura profissional meio escrota, às vezes. De farinha pouca, meu pirão primeiro. De descompromisso. Já levaram muito, né? Então foi complicado montar essa banda com músicos da área por isso. E aí o que eu acabei fazendo foi chamando as pessoas do meu meio mesmo, pegando para criar. Tipo, eu tive uma dificuldade imensa de encontrar um baixista sempre, porque os baixistas que eu encontrava eram do baile. E eu, cara, o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho um baterista na minha banda de pop, que ele também toca baixo. Aí eu, cara... não quer tocar baixo na minha banda, não? É pra ganhar dinheiro, cara. Bora tirar essa onda aí e tal. E aí, como ele tá mais se aproximando da música brasileira, porque ele é do rock, ele topou o desafio e agora ele tá nessa gig da banda de baile e gostou muito e fez muito bem. É um cara compromissado. Chega no ensaio na hora, pega todas as músicas, sabe? É só isso que eu preciso. Eu não quero ter mais uma banda pra ter dor de cabeça. Porque são 3 projetos. Voz e DJ, que é um projeto que já está bem estabelecido no mercado, que é tranquilo, que só é eu e outra pessoa, eu dirijo essa pessoa, eu que digo o repertório é esse, você vai tocar assim, você vai fazer assado. Pronto. E eu vou pegando as músicas, vou renovando o repertório no meu tempo. Até porque são 10 anos trabalhando com isso, então o repertório é gigante, não precisa estar pegando tanta música nova. Tem uma banda de pop, que também é banda de pop e rock, é repertório clássico. E aí é esse meu batera, o meu marido atual na guitarra, né? Que também tá na minha banda de baile, que ele é um cara versátil. O meu ex-marido 2 tá nessa minha banda de pop, no baixo, que é da Mary Jane também, né? Então, eu gosto de trabalhar com as mesmas equipes, com pessoas que têm uma responsabilidade. Meu ex-marido 2, que eu vou parar de falar de marido 2 porque é uma forma pejorativa, mas é só uma tiração de onda. Que ele é uma pessoa incrível, um artista incrível. Ele fundou o thrash metal nesse estado. Olha aí. Ele é uma pessoa responsável, que eu confio de trás para frente, porque a gente já trabalha junto há mais de 20 anos, sabe? E administrar esse tanto de projeto, não quero ter dor de cabeça com músico. Você tem que ter seu transporte, você tem que pegar as músicas, tem que chegar na hora, no ensaio, saber qual é a música que vai ensaiar, porque, pasme, a pessoa não pega a música. Aí quer ficar pegando na hora do ensaio. Bicho, eu não tenho paciência para isso, não tenho tempo. Não tenho paciência para quem tá conversando. Tem gente que tem Suzana Vieira. esses vícios terríveis que não dá.
E aí, além desses 3 projetos, eu inventei de pegar a Mary Jane de volta e reativar. Muito bem. Que aí é mais uma coisa, sabe? São muitas coisas para administrar. Mas a gente tava falando de quê mesmo? TDAH que vai. Mas a formação de uma banda. Aqui é impressionante, né? Você me falou, tava perguntando do lance de como é a formação de uma banda. E ela passa por todos esses pormenores, né? De objetivos, de cena, de formação de cada músico. É assim. E aí, na sua fala, eu já pego o gancho para saber. E o cenário, né, das bandas piauienses, existe a valorização? Puxei isso porque, assim, você fala em relação à questão do compromisso, né? Falei do meu irmão é um hoje, como ele aprendeu, eu falei como ele aprendeu, mas eu não disse que hoje ele toca com pedal duplo, aquela coisa toda, ele é um bateristazão, não é porque meu irmão não, mas eu tenho que puxar a sardinha para ele. Mas, assim, há esse reconhecimento nesse cenário, aqui no nosso cenário, na cultura piauiense, na cultura daqui de Teresina, o reconhecimento do artista. Pois é, infelizmente, assim, apesar da gente já ter conquistado muita coisa, o nosso cenário, ele continua realmente entre uma coisa amadora e profissional. Eu acho que a gente está ainda engatinhando, assim. Tinha tudo para ter uma cena muito mais evoluída, mas como a gente está discutindo aqui em off, né, na questão da semiótica ainda, as pessoas ainda valorizam muito o que é de fora. Eu, como uma artista que tem mais de 2 décadas de carreira, eu tive a oportunidade de fazer abertura de show para diversos artistas nacionais, de Ivete Sangalo a artistas midstream, que a gente chama, menores, né? Ou pessoas que já estão ali num período intermediário de carreira, um artista da Bahia que não está mais na mídia, mas que vem aí para fazer um casamento, artista de funk. E uma coisa eu tenho certeza, e aí, inclusive, artistas que nem são tão conhecidos, nem são tão massificados, mas que vêm para cá, peso de ouro, porque são de fora. Sim. E podendo averiguar isso em loco, né, que a gente chama, sem ufanismo, porque eu acho uma cafonice essa coisa de ficar, o artista do Piauí é a coisa mais linda do mundo, Piauí. Não, cara, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tem muito artista de fora que é só zoada, é só fumaça. Assim como nós aqui também temos muitos que estão brilhando que é só fumaça. É a coisa da amostragem. A gente é só uma síntese do que acontece no Brasil, no mundo. O mercado da música, ele tem muito essa coisa da ilusão, infelizmente, por ser um mercado realmente, quem consegue comunicar melhor, quem tem um alcance comunicacional mais eficiente, acaba aparecendo mais, e as pessoas confundem isso com qualidade. As pessoas pensam que porque o artista ele tem um público restrito, é porque ele é flopado, porque o trabalho dele é ruim, porque o trabalho dele não tem qualidade. E como a nossa grande maioria aqui, a gente não consegue um alcance tão grande, fica essa impressão de que a gente é menor mesmo, e até porque a gente é tratado dessa forma, infelizmente. Tanto por parte do Estado, quanto da produção privada, né? Que eu digo produtores privados que promovem shows para ganhar dinheiro mesmo, o que eu não tenho nada contra. Mas eu acho que esses 2 segmentos, eles deveriam atentar mais para incentivar fazer artistas locais grandes. Porque os 2 setores têm tudo a ganhar. Só que para você ganhar, primeiro você precisa investir. Você não ganha dinheiro sem gastar, a menos que você seja herdeiro. Isso é verdade. Essa questão que você colocou no Instagram, e que foi um dos motivos para a gente trazer você até aqui, que foi essa questão de você ter dito do deselogio aos artistas piauienses. E eu disse, Raquel, a gente tem que trazer ela para falar sobre isso. Porque a gente também se enquadra nisso. O Papo Feminino também. E outros podcasts que tem aqui em Teresina, no Piauí, né, também se enquadram nisso. Então, eles acham o seguinte.
é do Piauí? Nossa, nem parece. Então, porque... E aí, eu vou achar como isso um elogio ou um deselogio, né? A pessoa tá falando bem ou mal? Tem qualidade ou não tem? É o quê? Terrível isso. Meu Deus, mas o que eu penso que a pessoa... Muitas vezes as pessoas falam que nem parece ser do Piauí, é porque elas não fazem ideia do que é que tem aqui. A gente é invisibilizado, nossa cultura, ela sofre de um apagamento que existe desde a nossa fundação. Eu já até pesquisei sobre isso para ver se isso é uma falsa memória que eu tenho, que o Piauí, a fundação dele, que aqui era um lugar de passagem entre o Maranhão e o Ceará. E se isso for verdade, parece às vezes que a gente nunca superou essa coisa da gente ser só um lugar de passagem, que a gente só absorve o que está vindo de fora. Você vê o Piauí, ele está no centro do Nordeste. Ele é uma síntese cultural do Nordeste e do Brasil e do mundo, porque eu acho que a nossa ótica ela é muito formada pela ótica de quem foi colonizado. Por isso que eu digo que é uma síntese do Brasil mesmo, porque a nossa cabeça no Brasil, a nossa percepção, ela é muito de um país que foi colonizado, de receber o que vem de fora como superior ao que a gente produz aqui dentro. Acho que vários estados conseguem superar essa baixa autoestima, tipo a Bahia, Bahia... A galera consome o que tem lá e acha a Bahia lindo, maravilhoso. Bahia é o centro do mundo para eles, sabe? O Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. E aqui, meu Deus do céu, é uma tristeza. Porque a gente fica se perguntando, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente despreza a nossa cultura, porque... é uma coisa da estrutura, de como a nossa cultura é apresentada para nós mesmos, ou nós mesmos desprezamos a nossa cultura porque a gente se odeia? Como é que é? Parece um preconceito do próprio piauiense, às vezes, gente né? tem, cara. Quer dizer, existe esse preconceito, sim, mas passa por questões realmente de autoestima e de desconhecimento. E olha, que eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar o que é que está acontecendo, quem são os artistas, o que está sendo lançado, ouvir a música dos colegas. E eu não consigo saber tudo que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes, são lançadas coisas incríveis, só depois que a gente vai acessar, porque a gente não consegue. A pessoa lança, mas ela não consegue fazer chegar para muita gente. E às vezes consegue, mas não consegue da forma certa. É bem complicado, a gente tem essa falha realmente. Passa por uma questão de a gente ter uma cena amadora realmente para o mercado em si. Porque ainda tem muito essa coisa do artista ser romântico, meu trabalho é maravilhoso, então ele vai chegar organicamente, as pessoas vão ouvir minha